Muito bem, vamos começar a nossa aula de hoje, aula número 6. Vamos concluir então o nosso capítulo 8, lida com reflexão e refração, né? Interfaces planares. Nosso planejamento para hoje é esse aqui, é dedicado a condutores, né? A gente vai começar uma coisa diferente aqui. Esse negócio faz isso. Change color. Blue. Ok. Então vamos começar com essa. A gente vai analisar como é que se dá, especificamente no caso de condutores, né? Você vem de um meio transparente e encontra o condutor. Vamos fazer incidência normal apenas. Poderíamos fazer incidência oblíqua, porque a gente tem toda a formulação feita na aula passada, né? Mas as características interessantes a gente vai observar nesse problema aqui, e vamos conceituar a profundidade de penetração, né? E, finalmente, o conceito de resistência de folha, que é utilizado, né, entre outras coisas, para a gente determinar a atenuação em linhas de transmissão e em guias de onda, né? Então, o problema é mais ou menos esse aqui. Vamos considerar que você tem uma onda incidente em um meio condutor. O meio condutor a gente vai caracterizá-lo pela condutividade DC sigma 0, né? A gente está vindo de um meio transparente, digamos que um vácuo, meio ar, né? Tem uma superfície condutora, e nós sabemos que um condutor pode ser representado, suas propriedades eletromagnéticas podem ser representadas na função permissividade, né? No regime de, digamos assim, de baixas frequências, a gente vai ver o que é baixa frequência, né? Já, tá certo? Só lembrando aqui como é que é a função permissividade, né, de um condutor. Só lembrar da equação a equação que envolve rotacional de H, J mais J ômega epsilon vamos dizer que você tem condutor e permissividade epsilon zero, aqui seria sigma. Desculpe, é sigma E, né, no caso. Então a equação ficaria com sigma E, né, e a gente bota o J ômega epsilon zero em evidência. Daí nós ficamos com 1 menos sigma sobre ômega epsilon zero, e aqui um J, né? J com menos J dá 1. Então você tem essa expressão. É como se a permissividade fosse isso aqui, né? A relativa, tá certo? Aqui seria a permissividade efetiva do condutor, aqui seria a relativa. Então, na realidade, a permissividade do condutor, epsilon sobre epsilon zero, seria esse númerozinho aqui, certo? Que é o epsilon linha, né? Ou melhor, seria 1 menos J, condutividade DC, né? Sigma 0, tá certo? Sigma 0 sobre ômega epsilon 0, né? Bom, o fato é que em baixas frequências, bom, digamos, abaixo de ondas milimétricas, né? Digamos, frequências de micro-ondas, gigahertz, né?
Um bom condutor tem uma condutividade aproximadamente, a gente viu lá no capítulo 4, né? São 10 a 7 vezes alguma coisa, vamos botar aqui 10 oitava, 1 metro a menos 1. Certo? O condutor, para todos os efeitos, tem essa permissividade ε0, né? E a permeabilidade também é a do vácuo, né? Vamos admitir, certo? Nosso condutor. A única coisa que ele tem diferente é a condutividade que ele está jogando nessa função permissividade. Bom, a condutividade DC é 10 oitava. Só para saber o tamanho desse número aqui, ó. Desse número, né? Ômega para micro-ondas dá quanto? Para 10 GHz dá 2π, né? Vezes 10 a nona radianos por segundo. Né? Epsilon 0 vale 8,854. Vezes 10 a menos 12 farad por metro. Ou seja, da ordem 10 a menos 11, né? Isso aqui, certo? Então, sigma 0 sobre ômega epsilon 0 vai dar quanto? 10 oitava sobre 2π dá 6, né? Vou botar aqui 10 a décima aqui, com 10 a menos 11 dá quanto? Dá 10 a décima com 10 a menos 11 dá 10 a menos 1. Ou seja, isso aqui é 10 a nona, mais ou menos, tá certo? No cálculozinho aí aproximado da nota de deu 10 oitava, mas isso aqui eu arredondei bastante, né? Mas dá dessa ordem, 10 oitava, 10 a nona, né? Ou seja, esse termo é da ordem de 10 a nona, como eu calculei aqui nessa aproximação, e é muito maior que 1, certo? Então, a parte imaginária, a ordem de grandeza dela é muito, muito, muito maior do que 1. Então, para todos os efeitos, a função permissividade, né, pode ser aproximada pela parte imaginária sem nenhum problema, né? Certo? Então, um agente despesa, daí fica esse termo aqui. Isso é o quadrado de incerfação complexo, n barra ao quadrado, né? Certo? Então, a gente expandindo isso aqui, a gente fica com parte real n2 menos k ao quadrado, parte imaginária 2nk, né? Ou seja, igualando parte real e imaginária, você tem aqui isto igual à parte real, que é 0, podia ser 1, né? Mas a diferença de nk vai ser da ordem 1, certo? O erro, né? Então você tem aí, primeira equação, n2 menos k ao quadrado igual a 0, seria 1, né, no caso, mas a gente está dizendo que é 0, certo? Ou seja, n aproximadamente igual a k. E a segunda condição é 2nk igual a esse termo aqui. Né? Como n igual a k, vai ficar 2nk igual a sigma dc sobre ômega epsilon 0. Como n e k são iguais, isso aqui vai dar n ao quadrado igual a sigma 0 sobre ômega epsilon 0. Lembre-se, né? Esse número é 10 a nona, certo? A raiz quadrada dele vai dar 10 a quarta, 10 a quinta, né? Se for 10 oitava, vai dar 10 a quarta raiz quadrada. Ou seja, n igual a k, a diferença na realidade é 1, né? n igual a k mais 1, certo? Então, se um é 10 a quarta, o outro é 10 a quarta mais 1, que é desprezível, é 10 a quarta. Se na prática ambos são iguais, né? Esse aqui tem um 2, esqueci, certo? Né? Então, n aproximadamente igual a k, que vale a raiz desse parâmetro sigma 0 sobre 2 ômega epsilon 0. Ou seja, em resumo, né? Parte real e imaginária do índice de refração complexo de um metal em baixas frequências
elas são iguais. Baixa frequência quer dizer o quê? Abaixo de ondas de micro-ondas, certo? E pode avaliar quando é que esse termo se torna frequências óticas. Isso já não é verdade, a gente tem que realmente levar em conta todos os parâmetros corretamente, né? Mas em frequência de micro-ondas, essa aproximação é válida. Então, essa refração pode ser escrito como N barra N, que é o valor dado por isso aqui, 1 menos J, né? Em que N é dado por esse fator aí, que é importante. Bom, então o que nós temos aí? Nós temos o problema de reflexão de uma onda que encontra um metal. E o problema se resume a calcular a coeficiente de reflexão em que o meio 1 tem índice de refração N1 igual a 1 e o meio 2 tem índice de refração N2 igual a N barra. Né? Nós temos aí, vamos considerar coeficiente de reflexão de amplitude do campo elétrico, tá certo? Então a gente vai considerar, lembre-se, né, quando a incidência é normal, né, o campo elétrico e o campo magnético, está entrando aqui, né, ambos estão no plano paralelo, né, o plano de incidência, o plano de polarização. Eu podia considerar qualquer das ou ondas P ou ondas S. Eu vou considerar aquela que tem o formalismo do campo elétrico, que é ondas S. Né? Então vamos escrever o campo elétrico, certo? Deixa eu fazer o sistema de coordenadas aqui. Em que você tem coordenada Z, coordenada X, entrando no quadro, coordenada, aliás, saindo, né? Saindo do quadro, coordenada Y, né? Então, o campo elétrico, vamos dizer que ele está orientado na direção X, então digamos que ele seja dado por algo desse tipo. É 0, né? Forma canônica, tá certo? Na direção X, onda viajante para a direita, no sentido Z, menos J, número de onda no vácuo, é K0, Z, né? Esse K0Z nada mais é do que quem, né? K escalar X. Quem é K? Bom, K é o vetor de onda da onda de incidente, que é K0 a Z. Você faz a Z escalar X, dá isso aqui. E o K0 aparece aqui, certo? Campo magnético, né? Ele tem que estar na direção Y, né? Para dar uma propagação para a direita. É o quê? 1 sobre impedância, né? Incidente de onda é 0. A Y exponencial de menos J, K0, Z. Pedaço de onda de entrada. Então, nós temos aí bom, então, nesse caso, vamos utilizar o coeficiente de reflexão para ondas S, né? Observe, né? Em termos de admitância, lembre-se que a coeficiente de reflexão de ondas S é a admitância paralela 1 menos a admitância paralela 2 sobre a soma das admitâncias paralelas de onda, né? Aliás, desculpe, admitâncias paralelas, que são aquelas que são definidas em termos dos cossenos, né? Só que, nesse caso, o ângulo de incidência é 0, então o cosseno de θ, que é um fator que aparece nessa admitância paralela, dá 1. Então, se confunde com a própria admitância de onda, né? Então, isso aqui vai ser y1 menos y2 sobre y1 mais y2. YI é εI sobre
Aliás, desculpe, é o contrário, né? Mi sobre epsilon, não está certo. Mi sobre epsilon é a impedância, epsilon sobre mi é a admitância, né? Bom, e como as permeabilidade relativa é unitária, isso aqui vai dar, na realidade, digamos, epsilon 0 sobre mi 0, né? Epsilon i é quadrado de inicial fração, vai dar ni, né? Raiz quadrada, tá certo? Então, todos os termos têm o mesmo fator, então significa a reflectividade, a coeficiente de reflexão de ondas S, ou seja, aquela associada à polarização do campo elétrico, né? Vai ser N1, que é 1, menos N2, sobre N1 mais N2. Né? Bom, observe que magnitude do N, né? Muito aqui, isso aqui é da ordem de N, né? Isso é a fração do metal, tá certo? A gente chamou de N. Então, a magnitude do índice de fração do metal é muito maior que 1, 10 a quarta, 10 a quinta, né? Mais ou menos, tá certo? 10 a terceira, entre 10 a terceira e 10 a quinta, né? Alguma coisa assim, mas mesmo assim, mais do que 1000, tá certo? Então, para todos os efeitos, por exemplo, aqui no coeficiente de reflexão, N é muito grande em relação a 1, então já de cara, coeficiente de reflexão dá aproximadamente igual a menos 1. Primeiro resultado importante. Tá certo? O metal ele reflete praticamente todo o campo incidente. Né? Esse sinal quer dizer o quê? Como a gente está falando de polarização de campo elétrico, então se o campo elétrico vem desse jeito, bate na superfície metálica, tá certo? Então aqui na interface vai ter um campo refletido de sinal oposto, tal que a soma dos dois dá zero, campo tangencial igual a zero no condutor. Por isso que dá esse sinal negativo. Por isso que a gente está falando da polarização de campo elétrico, que facilmente a gente percebe, né? Bom, coeficiente de transmissão, só lembrando, né? Tal é 1 mais gama, né? Foi lá no aula 4 que a gente fez isso aí, tá certo? Mas tem essa equaçãozinha aqui. Isso aqui vai dar 1 mais, vamos botar o valor correto do coeficiente de reflexão. Você tem aí 1 mais N mais ou menos N dá 2, né? 2 sobre 1 mais N. Isso aqui dá aproximadamente, né? Esse N é muito grande em relação a 2 sobre N. Né? Bom, então só lembrando, índice de refração a gente fez agora há pouco aqui, certo? Deixa eu botar aqui de volta. Está aqui o índice de refração. Raiz de sigma sobre 2 ômega epsilon, né? O índice de refração complexo é dessa forma, ou seja, aqui embaixo, desculpe. N, esse número complexo aqui é o quê? Raiz de 2 exponencial de menos j π sobre 4. Né? Então, vamos colocar o índice de refração complexo para o coeficiente de transmissão. 2 sobre N, que é a magnitude dele é N, né? Esse númerozinho aqui. Raiz de 2 exponencial de menos j π sobre 4. Então, com essa transmissão vai dar quanto? Raiz de 2 sobre 2 vai dar raiz de 2 sobre N exponencial de jπ sobre 4. Então, esse é o coeficiente de transmissão. Ele diz o tamanho da amplitude do campo transmitido, né? Esse fator tau S vezes o campo incidente. Se o campo incidente for 1, certo? A fração transmitida é tau S, né? Ora, 2 sobre N, então magnitude de tau S é o quê?
muito, muito menor do que 1. Certo? Muito bem. Vamos então calcular os campos, né? Então vamos lá. Campo incidente. A gente acabou de escrever, né? É igual a 0 a x. Exponencial de menos j k0z. Campo magnético. 1 sobre z0 a y. Menos j k0 z. Campo refletido. O que nós temos aí? Campo refletido, chamado de Eduardo Linhas. É gama, né? Gama, campo incidente, tá certo? Mas gama é menos 1, vai dar menos E0 a x. O vetor de onda refletido, K duas linhas aqui agora, menos K0 a Z, né? No meio 1. Então, K duas linhas, produto escalar com vetor posição x, né? Vai dar o quê? Z com menos K0. Então, menos JK0 com menos dá mais. Vai dar JK0Z. Então, tem o sinal negativo. Campo magnético refletido. Então, tem que ser o quê? Para dar a reflexão para o fluxo de potência C para o sentido menos Z, tá certo? A gente pode botar a forma canônica se quiser. É U vetorial menos E0 a x. Quem é U da onda incidente? U duas linhas, no caso, né? Quem é U duas linhas é menos a Z. Menos com menos, mais AZ com a x dá AY. Então vai dar E0 sobre Z0. Ou seja, praticamente sem alterar a amplitude, AY. Exponencial de JK0Z. Ou seja, o campo elétrico, se você somar os dois em Z igual a 0, elétrico, cancela, dá 0. E o magnético, eles reforçam, né? Em Z igual a 0 vai dar este mais este. Certo? Vamos olhar só o campo refletido e depois olha o campo transmitido, tá certo? A gente vai analisar também. Né? Bom, então, se você soma os dois campos no meio 1, você tem uma onda estacionária. Né? A gente vai observar aqui. Se eu fosse somar, tá certo? Teria uma onda estacionária. Né? Então, o campo total no meio 1, se eu somar os dois campos, né? A gente vai compor os dois só para ver o que acontece. E o campo H também. O que nós teríamos, né? Nós teríamos a soma destes dois, por exemplo, aqui, né? Então, você tem aqui, vai dar E0 a x. Exponencial de menos j, que é o incidente, K0z. Menos exponencial de j, K0z. E para o campo H eu teria E0 sobre Z0 a y. Você tem então o quê, né? Agora você tem soma, né? Menos j com mais j, certo? Então, o campo elétrico vai dar o fasor, né, por enquanto.
é 0 AX. Isso aqui é menos 2J seno, né? Ou seja, isso aqui vai dar menos 2J. Deixa eu só fazer aqui direitinho. Menos J2 é 0. AX seno de K0Z. Certo? E o campo magnético, aqui nas notas está sinal trocado, né? Eu acho. Acho que está sinal trocado. Não, não sei, pode ser que não. E o campo magnético, isso aqui dá 2 cosseno, essa função aqui. Vai dar 2 E0 sobre Z0 AY cosseno de K0Z. Bom, os campos E e H, eles oscilam em planos diferentes, um é no plano XZ, o outro é no plano YZ. E os campos físicos, né? Campo E físico é 1, é parte real, tá certo? Aquela história que a gente falou lá na primeira oficina. Para calcular o campo físico, você pega a parte real do fasor exponencial de J ômega T. Então, no caso específico, aqui tem um número complexo que esse J menos J é igual ao exponencial de menos JΠ sobre 2. Certo? Então, a gente vai juntar esse menos JΠ sobre 2 aqui. Tá? Então, o campo E1 seria parte real de E1, que vai dar menos J, eu vou botar lá, vai ficar 2 E0 AX seno de K0 Z exponencial de J ômega T menos esse menos J dá isso aqui, né? Menos π sobre 2. Isso aqui é real, né? Então, o campo E1 vai ser 2 E0 AX. Deixa eu botar esse AX aqui na frente, fica mais fácil. Parte real disso é cosseno desse argumento. Cosseno de ômega T menos π sobre 2, que dá seno, né? Dá seno. Então, o E1 oscila com a função senoidal na frequência T, na frequência angular ômega. Mas ele, no espaço, ele forma uma onda estacionária, a gente vai ver já já. Oscila com a função seno, ou seja, em Z igual a 0, a função seno em Z igual a 0, a função é 0, independente de qualquer coisa, tem um nó, certo? A função seno. E você tem aí essa oscilação. Bom, o campo H fica mais fácil, né? O campo H, isso aqui é um número real, tá certo? Não tem número imaginário aqui, então vai dar cosseno de K0, cosseno de ômega T. Então, o campo físico H1 é igual a Y 2E0 sobre Z0 cosseno de K0Z cosseno de ômega T, né? Aqui deu seno, aqui dá cosseno, e a parte real desse vai dar cosseno de ômega T, certo? Então, eles oscilam a 90 graus um do outro. Bom, deixa eu dar uma olhadinha nessa forma de onda do campo elétrico, né? Ou seja, como é que isso funciona, como é que isso varia no tempo, né?
Vamos lá no nosso canal. Deixa eu achar essa animação que está aqui apontada nas notas de aula. Vou mostrar para vocês aqui. Começou uma outra animação que eu não estou interessado no momento. Aqui está. Aqui está apontando o endereço lá, né? Vocês podem ver isso aí. Deixa eu achar aqui. É uma onda estacionária simples, né? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Olha aqui. Onda estacionária. Será que é essa aqui? Não? Talvez seja essa, né? Bom, então é isso que a gente teria. Uma onda estacionária em que o nó aqui está amarrado no condutor, né? Esse ponto onde está o mouse é a superfície condutora. Então, esse aqui é a coordenada Z. Isso é outra coisa, não. Já é outra história. Deixa eu voltar aqui, pronto. Acho que eu posso... playback... autoplay. Então, você tem a onda estacionária, ou seja, os pontos de máximo e de mínimo ficam sempre no mesmo lugar. Ela é estacionária nesse sentido, né? É isso que a gente observa. Não é uma onda viajante, né? Certo? Fica estacionária. A composição dos campos refletidos incidentes dá essa onda estacionária. Isso aqui é só para o campo elétrico, né? No campo magnético, nós temos a... Deixa eu parar aqui. Dar um pause aqui para deixar ela aqui. Para o campo magnético, você tem aí já calculei isso, né? Dessa função. Simulação, a gente pode ver lá, mas eu vou mostrar aqui na minha tela que está melhor. Eu acho que está... não está aqui. Aqui estão as ondas de campo elétrico e magnético mostrando o defasamento no espaço, né? Campo elétrico está nesse plano vertical, vocês estão vendo aí, essa senoidinha amarela. E observe que o campo total é zero no tangente ao condutor, né? E o campo magnético é máximo, né? No condutor, certo? Né? Você tem eles 90 graus, quando um é máximo, o outro é zero, né? Observe aqui, tá certo? Quando um é máximo, o outro é zero, né? Eles oscilam em planos independentes, tá certo? Bom, essa é a nossa ilustração. Bom, agora vamos olhar como é que são os campos no condutor, para ver as características. Há uma pequena propagação no condutor, a onda vai evanescendo, vamos ver como é que isso acontece, tá certo? Só uma coisa aqui, rapidinho. Isso aqui. Só uma posição aqui. Vamos lá. Bom, no condutor o que acontece, né? Deixa eu apagar isso aqui. Apagar o quadro virtual aqui. Tem coisa aqui ainda sobrando. Bom, no campo, no condutor, certo? Nós temos simplesmente que calcular os campos usando o coeficiente de transmissão, né? Então, campo elétrico no condutor, só para lembrar, né? No condutor, o vetor de onda passa a ser o quê? N K0 AZ.
É importante lembrar isso, né? O que mais? Impedância de onda, os parâmetros antes de calcular as coisas. Impedância de onda no condutor é um valor complexo que é raiz de epsilon zero sobre, epsilon sobre μ0, né? Que vale raiz de epsilon zero n barra ao quadrado sobre μ0, que vale Z0, Z0 que é epsilon zero sobre μ0 raiz, N2 da N, né? N barra, certo? Essa é a impedância, é a impedância de onda no condutor, né? Ok? Bom, então, aqui está o vetor de onda, e com essa transmissão, a gente calculou, deu tal igual a raiz de 2 sobre N, N é a parte real ou imaginária da do inservação, né? Bom, então nós temos os parâmetros, certo? Então o campo elétrico transmitido é tal, é 0 a x, exponencial de menos j n k0 z, certo? Isso aqui vai dar quanto, né? Raiz de 2 sobre n é 0. Ele tem um fator exponencial de jp sobre 4, ax, exponencial de menos... Bom, agora vamos separar, né? N é igual a N1 menos J. Então vai ter um primeiro fator, que é o fator de fase, que é NK0Z, e o segundo, que é menos J, com menos J dá menos 1. Vai dar um termo exponencial, que é dado por exponencial de menos NK0Z, exponencial de menos J NK0Z. Ou seja, um vem menos JN com menos J dá menos N, que é isso aqui, e N com menos J dá menos JN. Né? Então você fica aí com isso aqui é real, né? Tem uma fase aqui, tá certo? Eu vou incorporar, né? Ou não, tá certo? Bom, e o campo físico, né? Campo é linha. Ele vale raiz de 2 sobre N. Vou separar tudo que for real, tá certo? É 0 a x, né? Daí você vai juntar tudo isso. Na verdade, é só lembrando, né? Para a gente lembrar direitinho, para sempre lembrar desse método, né? Parte real do fasor reto é linha exponencial de j ômega t. Né? Então, o campo físico sai tudo que é real, tá certo? Vai ficar, inclusive esse aqui, né? Raiz de 2 sobre N é 0, exponencial de menos N K0Z a x. Parte real, vai botar todo mundo no mesmo fator, tá certo? E exponencial de J vai ficar ômega t menos N K0Z, aqui ó, mais π sobre 4. Né? E você tem essa função, tá certo? Né? Que é uma onda viajante daí eu vou botar aqui, ó, isso aqui vai dar um cosseno disso tudinho, cosseno dessa função que é característica da onda, de uma onda propagante, né? NK0Z, mais uma fasezinha fixa π sobre 4, e aqui tem um AX. Né? Então, essa é a característica da onda no meio
condutor. O que a gente observa, né? Tem essa propagação, certo? Observe que a periodicidade, né, no meio condutor é governada por esse fator NK0. Como ele é muito grande, quer dizer que a frequência espacial, que é NK0, é muito alta. A frequência espacial é muito alta, ou seja, a periodicidade espacial dentro do condutor é muito pequena, certo? Se ela é desse tamanho fora, ela encurta bastante dentro do condutor. Primeira observação que a gente pode comentar aqui. Segunda é, qual é a amplitude do campo elétrico dentro do condutor? Observe o fator que aparece aqui, certo? A amplitude do campo elétrico é N vezes menor, né? Lembrando que N é da ordem de 10 à quarta, ou 10 à terceira, 10 à quarta, mais ou menos. Isso aqui é muito pequeno, certo? Aparece, mas é muito pequeno. Vamos observar o campo magnético, certo? Vamos calcular o campo magnético, né? O campo magnético é semelhante ao campo elétrico. O campo H é tal, né? É 0 sobre Z0 a Y. Sobre Z0 não, desculpe. Sobre a impedância de onda do condutor, que é Z bar, né? A Y exponencial de menos J N K0 Z. Bom, lembrando que eu acabei de calcular a impedância de onda aqui, ó. Deu quanto? Z vezes N, né? Então vamos botar aqui. Certo? Então tal é raiz de 2 sobre N, né? Exponencial de JP sobre 4. 1 sobre Z barra vale 1 sobre Z0 vezes N, né? Bom, então você fica com... Pode ser que eu tenha errado as continhas aqui, viu? Magnético... Não, está certo. Está errado, está certo. Então, se você tem tal sobre Z barra, vai dar quanto? Raiz de 2 sobre N, exponencial de J, π sobre 4, dividido por Z, né, vezes 1 sobre Z0, isso aqui está errado, né? Estou achando estranho isso aqui. Isso aqui não é 1 sobre Z, isso aqui é Z. Aliás, 1 sobre Z é 1 sobre Z0 N, né? Não, é porque está errado a minha impedância. Isso que eu estou achando estranho aqui. Estou achando muito... Não é epsilon sobre I, eu confundi com a admitância aqui, né? É mi sobre epsilon, tudo errado aqui, tá certo? Ainda bem que aqui não houve nenhum erro aqui, tá certo? Isso aqui é mi sobre epsilon, isso aqui está tudo errado. Bom, então ficou aqui. Raiz de mi0 sobre epsilon 0 n barra ao quadrado, que dá mi0 sobre epsilon 0. Paga aqui. 1 sobre n barra, né? Que é Z0 sobre N, não Z0 vezes N, tá certo? Nosso erro foi esse. Tá? Aqui não tem mais nada bom, então volta para cá. Esse aqui está tudo errado. Então você tem tal sobre Z, vamos fazer direitinho aqui. Vai dar tal sobre Z barra. Isso aqui está errado também, né? Eu acho.
apagar isso aqui. Esse apagador é meio lento, né? Demora mais do que o outro. Então vamos lá. Raiz de 2 sobre n, exponencial de j sobre 4, e o z é z0 sobre n barra vem para cá. Né? Como n barra é igual a n vezes raiz de 2, certo? N barra, a gente já fez antes disso, né? N barra vale n raiz de 2 exponencial de jπ sobre 4. Só verificando aqui. Cadê o nosso n barra? Aqui é o tal, né? Raiz de 2 sobre n exponencial de jπ sobre 4. N barra é n1 menos j. Aliás, isso aqui é o contrário. 1 menos j que dá menos aqui. A inserção é n raiz de 2 exponencial de menos j pi sobre 4. Né? Então você tem aí tal sobre z n barra vai dar raiz de 2 sobre n exponencial sobre z0. Daí você vem com n raiz de 2 exponencial de menos jπ sobre 4. O n cancela, né? Fica a raiz de 2 dá 2. Exponencial de menos j cancela com isso aqui. Então, tal sobre z vai dar 2 sobre z0, né? Ou seja, não depende do índice de refração. Então, o campo magnético no meio 2, esse tal sobre z vai dar, no final, raiz de 2 sobre z0. Ou seja, o campo magnético é a galinha, na realidade, né, que a gente está chamando. É a galinha, vale 2z0 sobre z0, a y, daí dá aquele fator exponencial. E quando eu faço agora, né, H no meio condutor, que dá parte real, vou repetir sempre aqui para vocês não esquecerem isso. J ômega t, né? Então vai ficar cosseno de ômega t menos nk0z, não tem fase nenhuma, né? Certo? Então vai ficar a galinha igual a 2E0 sobre Z0, tem a fator decrescente, E elevado a menos nk0z a y, e uma função cosseno de ômega t menos nk0z. Importante observar que, diferentemente do campo elétrico, o campo magnético ele não é pequeno dentro do condutor. Né? O que acontece? Né? Tanto o campo elétrico quanto o campo magnético, eles penetram de uma distância que depende desse fator aqui. Certo? Como esse fator aqui é muito grande, porque n é grande, rapidamente o campo desaparece dentro do condutor. Certo? É isso que acontece. Só que a diferença é que o campo elétrico já começa pequeno, já na borda do condutor, e cai, né, de um valor pequeno. O campo magnético ele cai rapidamente de um valor grande, que é o valor que está do lado de fora, que é a conservação do H tangencial, praticamente, né? H tangencial é contínuo, certo? Então, ele é grande e cai rapidamente nesse fator. Vamos dar uma olhada nas simulações dessa função, e a gente vai começar a perceber uns detalhes interessantes, né? Deixa eu medir aqui a posição. Vou botar aqui um pouquinho, deixa eu ver. Aqui dá. Aí dá. Bom, aí está o campo elétrico já calculado, né, no meio incidente, e ele penetrando isso aqui, do lado direito aqui, x maior que zero, que é essa parte de cá, é a parte que você tem o condutor, tá certo?
Então eu vou rodar aqui para a gente ver o aspecto dessa onda. Ela é estacionária, né? Lembrando, estacionária do lado de cá, e ela tem uma onda propagante, só que eu coloquei o parâmetro de tal forma que dê para ver direitinho aqui a queda exponencial. Então você tem esse aspecto aí, certo? Então a onda ela penetra como se fosse uma onda lenta, né? Certo? Ela tem uma velocidade de fase de fato pequena, certo? Aqui dentro, né? Dá a sensação que do lado de fora o campo oscila mais rápido, com uma frequência angular maior do que dentro. Dá a impressão, né? A impressão que isso aqui é devagar, né? A oscilação, tá certo? Mas isso é apenas ilusão de ótica, né? Na realidade, o campo oscila com a frequência ômega em todo o espaço, e aqui também, apesar de não parecer que aqui está oscilando tão rápido quanto aqui, certo? Vamos olhar aqui nessa outra visualização aqui. Eu coloquei aqui duas retas de referência para a gente observar a oscilação sobre a reta, né? Ou seja, num ponto do espaço fixo, fora do condutor, ponto de espaço físico dentro do condutor. Essa bolinha vai mostrar quão rápido é a oscilação em cada caso, certo? Então observem que as duas estão oscilando, estão em pontos diferentes, mas elas oscilam na mesma velocidade, na mesma frequência angular, certo? Apesar de parecer que isso aqui é devagar, mas isso aqui é tão rápido quanto aqui fora, certo? Então observe pela bolinha, né? Ela está indo. Deixa eu aumentar talvez um pouco a velocidade, não sei se dá para ver mais. Estão iguais, só estão em pontos diferentes, né? E tem amplitudes máximas diferentes, certo? Ou seja, dá a sensação que ela oscila mais devagar, mas não é o caso, né? Só ilusão de ótica. Mas aqui você tem uma onda lenta. Qual é a velocidade de fase, né, da onda dentro do condutor? Bom, vamos dar uma olhadinha só para ver. A velocidade de fase, ela parece uma onda lenta, né? Isso é verdade. Parece que... Porque eu não botei uma onda viajante do lado esquerdo, tem uma onda estacionária, mas a velocidade dessa onda é lenta. Por quê? Porque a velocidade de fase no condutor, né, observada, que nós observaríamos, é ômega sobre o número de onda no condutor, né? Mas o número de onda é em refração K0, certo? Então, ômega sobre K0 é a velocidade da luz no vácuo. Então, IN é aquele índice de refração, a parte real do índice de refração do metal. E isso aqui é da ordem 10 a terceira, né? Ou 10 a quarta, tá certo? Então a velocidade parece ser pelo menos 1.000 a 10.000 vezes mais lenta do que do lado de fora, a velocidade de fase. Certo? Ok? Um outro aspecto importante, deixa eu mostrar uma simulação aqui também, que é importante a gente observar, tá certo? Essa questão, a gente vai voltar a ela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Para a gente mostrar aqui. Se eu acho aqui, se está aqui. Está aqui, pronto. Aqui tem um efeito pelicular que a gente vai falar agora, mas só para vocês terem uma ideia. Deixa eu só controlar aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, nós temos aqui. Eu estou aumentando aqui digamos, a condutividade e observando o campo magnético inicialmente dentro do condutor, tá certo? Eu expandi aqui a coordenada Z, né, para a gente poder ver com mais detalhe, tá certo? Bem próximo à superfície que está aqui. Então, isso aqui na realidade é o campo elétrico, né? Isso aqui é o campo elétrico que a gente está vendo. Então, o campo elétrico, o que acontece? Condutividade baixa, o campo elétrico ainda tem um certo valor, mas quando você aumenta a condutividade, o campo elétrico já cai, tá certo?
a partir já da superfície se torna pequeno, né? Certo? A penetração diminui e a amplitude do campo elétrico também diminui, né? Certo? Se você agora começa com o campo magnético, pronto. Esse é o campo magnético. Começa com valor, daí você aumenta a condutividade. A penetração ele vai penetrando cada vez menos, certo? Mas, por outro lado, a amplitude inicial sempre é máxima, certo? Ela não varia, tá vendo? Ele vai sendo localizado cada vez mais na superfície. Então, o campo elétrico se torna praticamente nulo, o campo magnético não, tem um certo valor e se concentra na superfície, certo? Muito bem. Vamos falar sobre esse conceito que é importante, principalmente na área de micro-ondas e em frequências mais baixas, né, que é o conceito de profundidade de penetração, né? Cadê aqui? Bom, então, como a gente acabou de ver, né? O campo decai. O campo decai de acordo com essa dependência na coordenada Z, né? Esse é o fator de queda exponencial. Então, quando isso aqui der 1, tá certo? Isso vai corresponder a uma profundidade Z delta S, né? A gente vai chamar de delta S essa profundidade específica quando isso aqui dá 1. Então, quando esse fator dá 1, a profundidade vale 1 sobre N K0. Esse S é a sigla de skin, certo? Skin depth. Skin é pele, né? Então é a espessura da pele, digamos assim, né? Mas a profundidade de penetração é como a gente chama em português, tá certo? É 1 sobre NK0, vamos calcular aqui, até que dá esse fator, tá certo? Esse fator essa expressão é uma daquelas expressões que a gente precisa sempre guardar pelo resto da vida, né? E não esquecer mais, tá certo? Então a profundidade de penetração, a gente vai derivar aqui a expressão, é 1 sobre NK0. N é o índice de refração do metal, né? N dá 1 sobre... a gente calculou agora há pouco, dá 1 sobre... Está aqui. O valor da refração. Raiz de sigma sobre 2 ômega epsilon 0. Condutividade DC sobre 2 ômega epsilon 0. Então, a gente jogando aqui na expressão, você tem deixa eu só continuar aqui. Então, você tem esse fator NK0. K0 por sua vez, é ômega sobre C, né? Que é ômega raiz de μ0 epsilon 0, né? Então, NK0 vai dar raiz de sigma 0 sobre 2 ômega epsilon 0. Vai aparecer um ômega aqui, μ0 epsilon 0. Daí você tem que NK0 vale epsilon 0 aqui cancela, que é raiz. Ômega dá ômega em cima. Então, isso aqui vai dar raiz de ômega sigma 0. μ0, né? Tem um 2 aqui que eu esqueci ainda, né? Tem um 2 aqui. Por sua vez, ômega tem a ver com a frequência angular, que é 2πf, né? Então, isso aqui vai dar
π, f, μ0, σ0. Então, o inverso disso que dá o parâmetro ΔS, que é a profundidade de penetração, que é 1 sobre raiz de π, f, μ0, σ0. Isso é um número, é uma expressãozinha que não podemos esquecer, né? A gente tem que raciocinar em termos dos parâmetros que tem aqui dentro, né? É raiz quadrada de todo mundo e é um produto de 4 fatores. Um é o número π, um é a frequência angular, outra é a permeabilidade do vácuo, que tipicamente os metais têm a permeabilidade do vácuo, e o último é o que dá a característica do material. Então tem que ter permeabilidade do metal, frequência angular e condutividade do metal. E o pizinho aqui, tá certo? Então essa expressãozinha aqui não é difícil de lembrar. Pelo menos a dependência, né? Com quem a profundidade de penetração varia, tá certo? Ela diminui com que parâmetro? Ora, com a frequência, principalmente, né? Quanto maior a frequência, altas frequências, menor é a penetração no metal, certo? Quanto maior a condutividade, menor a penetração no metal. São essas as coisas que a gente tem que raciocinar, certo? Então, só lembrando, né? Se a frequência aumenta, a profundidade de penetração diminui. Se a condutividade aumenta, a profundidade de penetração diminui. Certo? Por exemplo, né? Sigma igual a 10⁷, bom condutor, né? Frequência de megahertz. Certo? Aqui tem um cálculozinho, né? Feito aí nas notas de aula, que a profundidade de penetração vai dar mais ou menos. Se você botar aqui, ó, isso aqui é 4π vezes 10 a menos 7, né? Dá 4π2, dá 1 sobre 2π já, tá certo? Saindo da raiz. Né? Aí fica F, 10⁸ com 10 a menos 7, dá 10 a menos 1. Aliás, 10 a menos 7, com 10⁷ cancela, 10⁸. Raiz 10⁸, 10⁷. Isso aqui dá 10 a terceira. Né? Dá 10 a menos 3 milímetros. 10 a menos 3 dá milímetro. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 2π, que dá mais ou menos 0,16 milímetros. Né? F igual a 10⁸, tá certo? Deixa eu botar 60 Hz. Qual é a profundidade de penetração? Que é a frequência que a gente tem nossas linhas de transmissão de alta potência e nossas fiações elétricas, né? Tudo 60 Hz. Então, F igual a 6 vezes 10. Vamos calcular aqui direito dessa forma. Delta S igual a 1 sobre π F, que é 60, Mi, que é 4π vezes 10 a menos 7, sigma, vamos botar 10⁷ de novo, tá certo? Raiz. Que cancela, né? 4π2 dá quanto? 1 sobre 4π2 dá 1 sobre 2π. 60, 1 sobre raiz de 60, que dá quanto? 1 sobre raiz de 60 dá entre 7 e 8, né? Digamos 7,5, tá certo? 7,5, 15π, daqui de besteira, 45, 1 sobre 50, esse aqui vai dar aproximadamente 1 sobre 50, que é mais ou menos quanto? 10 a menos 100 sobre 52 centímetros. Pronto. Se você está falando em 60 Hz, um condutor de bitola maior que 2 centímetros já vai ter uma ocupação menor do que se fosse a sua transversal, tá certo? Delta S da ordem de 2 centímetros, né? Então, é a região ocupada pelo campo e pelas correntes, etc., né? Dentro do condutor, tá certo? Vamos aprofundar um pouco mais os conceitos, porque a gente vai lidar com impedância de onda de metal. A gente estava falando isso agora há pouco, né? Eu acabei de calcular, tá certo? Vamos falar sobre isso.
Vamos lá. Impedância de onda no metal, né? A gente acabou de mostrar isso, né? Que a impedância de onda no metal, vou botar agora um Zm aqui, é Z0 sobre a índice de refração do metal. O índice de refração do metal é Z0 sobre 2N. E o N é dado por essa expressão. Então você fica aí com esse 1 menos J, sobe, né? Fica um mais J. É indutiva por quê? Bom, porque, só lembrando, né, a equaçãozinha do indutor, VL é J ômega LI. Então, quando isso aqui é positivo, a impedância, né? A impedância do indutor é J ômega L. Então, quando aqui tem mais, é porque é indutiva. Então, o metal é indutivo. Por que é indutivo? Porque ele predominantemente, o campo H é não nulo, né? Apesar de ser restrito numa região pequena, e o campo E é desprezível. Então, ele tem mais energia magnética no condutor, armazenada quando o campo penetra. Por isso que ele é indutivo, certo? Indutivo tem a ver com energia magnética. Bom, então, expressando o N em termos da profundidade de penetração, né? Lembrando, né? N K0 delta S dá 1. Então você tem aí que a impedância do metal é Z0 sobre N. Ora, delta S, desculpe, 1 sobre N, né? É igual a K0 delta S, né? 1 sobre N é igual a K0 delta S. Então, a impedância do metal vai ser Z0 sobre... Vou fazer aqui do lado que é melhor. Com bolas. O metal é igual a Z0 sobre N. Z0 sobre N, 1 menos J. Isso aqui vai dar Z0 sobre... Então, NK0 delta S igual a 1, né? Então, Z0 sobre 1 sobre N é igual a K0 delta S. Então, esse fator aqui, 1 sobre N, é igual a K0 delta S. Aqui fica 1 menos J embaixo. Eu posso botar esse 1 menos J para cima, vai ficar Z0, K0 delta S, 1 mais J sobre raiz de 2, né? Multiplica e divide por 1 mais J, aliás, sobre 2. 1 mais J em cima e embaixo, vai ficar 1 mais J, 1 mais J com menos J, dá 1 mais 1, 2. Então, isso aqui é o Zm, né? O Zm vai dar Zm igual a... Está aqui, ó. Z0, K0 delta S. Sobre 2. 1 mais J. E a gente vai converter agora todo mundo, né? Nos parâmetros, vamos ver o que acontece aqui. Vai dar... O Z0 vai dar raiz de μ0 sobre ε0, vezes K0, que é ômega raiz de μ0 ε0, e o delta S, deixa só esses dois termos aqui primeiro, Z0, K0, isso aqui vai dar ômega μ0. Que vai dar 2πf μ0. Ômega 2πf. Então, Zm vale... Esse 2 com 2 cancela, né? Vai ficar πf μ0 delta S 1 mais J. Se eu botasse um sigma aqui, né?
Se eu botar um sigma aqui, dividir por sigma, isso aqui dá o quê? O quadrado, ou seja, lembrando que ΔS é aquela formulazinha 1 sobre raiz πf μ0 sigma 0, né? πf μ0 sigma, quando eu levo agora vai ΔS ao quadrado inverso, né? Então isso aqui vai dar 1 sobre ΔS ao quadrado. Então isso aqui vai dar 1 sobre ΔS ao quadrado com ΔS da ΔS, sigma 0 aqui embaixo. 1 mais J. Pronto, é a expressão que a gente quer obter. Certo? Uma expressão que ele vai chamar a resistência de superfície, ou resistência de folha. Vai entender já já por quê, esse parâmetrozinho aqui, tá certo? 1 sobre sigma 0 ΔS. Então, a impedância de uso do metal é a resistência de folha, 1 mais J. Partes reais e imaginárias iguais, e a parte real igual à resistência de folha, e a parte imaginária também, mas... Então, aqui tem... Lembre-se que a expressão para a resistência de uma seção de comprimento L e a área sigma é dada por comprimento sobre sigma vezes sigma condutividade, né? E a área atravessada, né? Comprimento sobre a área atravessada, sigma 0. Isso aqui, dimensionalmente, ele vê que está certo, né? Comprimento sobre comprimento ao quadrado, dá um sobre comprimento, um sobre sigma. Está correto aqui, certo? Bom, o que é a resistência de folha, né? A gente vai entender já já por quê, mais agora, tá certo? Mas só observando, né? Então, se você calcular a resistência, né? Suponha que a corrente flua no sentido dessa setinha vermelha aqui, certo? Se a corrente ocupa uma profundidade ΔS, e se eu boto um quadrado desse bloco, desse material, de forma quadrada, ou seja, largura atravessada igual ao comprimento percorrido, então o que acontece? A resistência seria o quê, né? Comprimento W sobre a área, que é W ΔS, certo? Então, daria a resistência de folha. Então, a resistência de folha de um metal, certo? É como se fosse a resistência de qualquer região quadrada do material. Não importa o tamanho, certo? Isso é um parâmetro interessante, né? Qualquer que seja o tamanho de um material, se você fala em resistência de folha, basta você pegar um quadrado do material, você sabe que se o campo penetra só ΔS, né? Você sabe que a resistência desse quadrado é igual a RS. Desde que isso aqui seja igual a isso. Sempre, né? Porque vai cancelar uma dimensão como a dessa, né? Então, isso sempre tem a mesma resistência, desde que esses tamanhos sejam iguais. Certo? E com a resistência de folha, eu posso calcular a resistência de qualquer formato, mas sabendo de um quadrado é um parâmetro interessante, né? Vamos agora interpretar melhor. Vamos expressar os campos em termos da resistência de folha, vamos calcular a potência dissipada, essas coisas, certo? Vamos expressar aqui os campos em função da profundidade de penetração. O campo elétrico fica dessa forma, né? Ou seja, o NK0 a gente já, para Z igual a ΔS dá 1, isso aqui, né? Já foi definido dessa forma. Aqui está isso aqui é o coeficiente de transmissão, que é 2 sobre N. Se eu multiplico e divido por 1 mais J, embaixo dá 2, que cancela esse 2, fica 1 mais J sobre N. E usando aquela relação, nós temos, só para dar uma ideia aqui, tá certo? De tamanho, né? Pode calcular as coisas, né? Isso aqui é o N, tá certo? Isso aqui é igual a 1, você expressa um N dessa forma. K0 é 2π sobre lambda, 2π sobre lambda, está aqui.
fica ΔS, então você tem o tamanho do índice de refração, né? Que é comprimento de onda sobre profundidade de penetração. Esse númerozinho aqui é muito menor que o comprimento de onda, né? Um condutor, tá certo? Então aqui mostra mais ou menos, né, a fração, tá certo? Aqui está faltando um E0, né, que eu esqueci. E aqui está faltando também o AX, essa expressão, né? Corrijam nas notas aí, certo? Campo magnético, por sua vez, ele não sofre essa queda delta sobre lambda, ele não depende disso. Nós já mostramos, né, esse efeito agora há pouco, certo? Aqui nessa simulação, né? Campo magnético pequeno, a medida de da condutividade, e campo elétrico pequeno e campo magnético, por sua vez, ele se torna o mesmo valor da superfície, né? E a penetração vai diminuindo, e você aumenta a condutividade, né? Mas ele não cai para zero, ele cai para zero de um valor máximo, não de um valor pequeno, certo? Vamos explorar mais esse conceito de resistência de folha. Vamos explorar mais. Vamos ver como é que a corrente se distribui dentro do condutor, tá certo? Aqui está a corrente. Esse aqui é um sigma zero, né? A condutividade DC. E como eu sei a forma de onda do campo elétrico, eu sei a forma de onda da corrente, é só multiplicar por sigma. Né? Então aqui você tem a expressão em termos da profundidade de penetração, mesma expressão de antes. E aqui está mais ou menos o aspecto, né, da distribuição de corrente dentro do condutor, tá certo? Né? Ela penetra uma certa profundidade. À medida que você entra no condutor, num comprimento H, numa profundidade H muito maior que delta, isso aqui desaparece. Então a corrente, ela não é uma corrente de superfície no condutor, né, mas ela se distribui. Mas ela pode ser assumida de superfície em algumas aproximações, tá certo? A gente vai mostrar que a potência dissipada aqui é a mesma que seria para uma resistência de folha como aquela que a gente calculou, tá certo? Ou seja, R e 2, né? Resistência de folha e ao quadrado seria a potência dissipada nesse volume condutor, tá certo? Então vamos calcular a corrente através da área WH que eu estou mostrando aqui, ó. A área atravessada é essa área de largura W e profundidade H muito grande, né? A gente vai calcular aqui. Então aqui você tem J escalar a seção atravessada. Isso aqui é o vetor AX, né? Então a seção atravessada tem um comprimento nessa direção que é Y, né? DY. Não varia na direção Y, né? E aqui você tem a profundidade DZ, certo? Aqui eu posso multiplicar já por Y, porque a integral nessa dimensão vai dar W vezes, tá certo? Então tudo que eu tenho que fazer é fazer o fluxo de corrente integrado na área, então dá W vezes. Integral da superfície do condutor até muito bem dentro do condutor, J escalar a x dz. Ora, vamos olhar direitinho essa integral aqui, tá certo? Deixa eu fazer aqui direitinho. J é igual a J0 menos Z sobre delta S exponencial de menos JZ sobre delta S um mais J, né, no caso, Z sobre delta S. E o J0 é sigma 0E, e o campo elétrico, por sua vez, é zero, né, coeficiente de transmissão, que é 2π
ΔS sobre lambda. Né? O operador está aqui, né? 2π ΔS sobre lambda, vai ter um fator mais J aqui, certo? Sigma 0 mais J, né? Então veio do conceito de transmissão, certo? E a integral que a gente está calculando é o quê? Integral de dz de j escalar x dz dessa função. Então, essencialmente, tem a integral dessa função aqui, ó. Integral da exponencial de 0 a infinito, exponencial de menos 1 mais j z sobre ΔS. Ora, dá 1 sobre esse argumento aqui, 1 sobre, isso aqui vai dar ΔS sobre mais j, exponencial de menos 1 mais j sobre ΔS, z sobre ΔS. E agora eu inverto os limites por causa do sinal. Era para ter um sinal menos, bota infinito até 0, isso aqui vai dar infinito, isso aqui desaparece, isso aqui vai dar ΔS sobre 1 mais j, né? Certo? Então aqui você tem a densidade corrente, ela se torna real, né? Totalmente real. Esse 1 mais j aqui cancela. ΔS fica em cima, né? Vai ficar ao quadrado, vai ficar 2π ΔS ao quadrado. Vai ficar um W, né? Aliás, desculpa, isso não é j não, isso é a corrente, né? Aqui é a corrente que a gente está calculando, tá certo? A corrente vai dar a integral de j, vou fazer aqui só, escalar ax w dz. Então isso aqui vai dar w, né? 2π ΔS ao quadrado sobre lambda é 0. Essa é a corrente que flui em toda a profundidade do condutor, né? Ou, equivalentemente, esse 2π sobre lambda é o K0. Pode escrever assim também, porque vai ficar mais fácil de identificar. WK0, que é 2π sobre lambda, ΔS ao quadrado é 0. Certo? Guarda isso aqui. Agora vamos para o outro lado, calcular a potência ativa dissipada no condutor. Né? A gente vai comparar agora, para saber que tipo de resultado a gente obtém. Certo? Potência ativa pode ser calculada como o quê, né? A integral daquele termo do teorema de Poynting, tem um meio de EJ conjugado, o EJ é conjugado, né? Um dos dois, certo? Provavelmente J é conjugado, J está aqui, sigma é conjugado. Aí você tem o elemento de volume, integral de volume, né? Você tem o elemento de volume que é dado por isso aqui. Volumezinho dentro do condutor, profundidade dz, vamos pegar aqui um quadrado, certo? W e W, né? Não está quadrado, mas, bom, tira um pedaço aqui, certo? Esse pedaço aqui, né? Só. Um quadrado de profundidade infinita, né? Tem um quadrado do condutor. Vamos ver a potência dissipada nesse quadrado agora, certo? O que eu fiz aqui foi calcular a corrente que flui
num comprimento através de um segmento de largura W, né? Qual é a corrente que flui aqui, certo? A gente vai agora pegar a potência que é dissipada num quadrado de largura W por W. A corrente eu calculei separado aqui, já levando em conta toda a distribuição. E agora a potência. A potência dá para essa expressão 1 meio W2dz módulo de E ao quadrado. Aí vamos calcular aqui. Eu tenho aqui a expressão para o campo elétrico, né? Ó, tal é zero, né? Menos 1 mais J Z sobre delta S, AX, né? Então aqui você tem sigma é 2, vamos calcular isso aqui, sigma é 2, para ver quanto é que dá. Módulo de tal ao quadrado, módulo de E0 ao quadrado. Isso aqui dá exponencial de menos 2z sobre delta S, né? Porque o J fica módulo da 1, certo? Então é integral, nós temos essa integral aqui, sigma sobre 2, né? Então você tem integral disso aqui de 0 a infinito. dz daí tem um W ao quadrado que eu esqueci, né? W ao quadrado, certo? Então essa é a potência dissipada, bom, essa é a potência ativa, né? Já é a potência ativa, porque J é conjugado. Vai dar sigma 0, tal 2 é 0 ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai dar 1 sobre 2, vai dar delta S sobre 2, W2. A integral já dá esse resultado aqui, certo? Que você faz exponencial de infinito a zero, que dá 1, né? Então dá esse resultado. Então, cadê o tal? Expressão para o tal. O tal. Nossa, como está ruim minha voz. Módulo de tal ao quadrado, né? Aqui está o módulo de tal ao quadrado, certo? 2π sobre lambda K0 delta S. Isso aqui é K0 delta S, 1 mais J. Módulo disso aqui dá 2. Quer dizer, módulo ao quadrado dá 2, né? Porque módulo disso aqui é raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado, 2. K0 ao quadrado, delta S ao quadrado. 2 K0 ao quadrado, delta S ao quadrado. Então, isso aqui vai dar sigma 0, 2 K0 ao quadrado, delta S ao quadrado, vezes delta S, sobre 4. W2. W2 módulo de 0 ao quadrado. Pronto. Bom, isso que tem que ser comparado aqui, isso aqui vai dar ainda sigma 0, K0 ao quadrado, delta S ao cubo, sobre 2, W2, módulo de E0 ao quadrado. Daí a gente compara esse parâmetro aqui com I ao quadrado, né? Isso aqui, o módulo de I ao quadrado, que é esse parâmetro aí, vai dar W2, K0 ao quadrado, delta S à quarta, é 0 ao quadrado, certo? Né? W2, K0 ao quadrado, delta S à quarta. Bom, então vamos comparar aqui esses dois fatores, certo? Potência ativa. Vou botar aqui de novo.
Vou botar aqui junto a corrente ao quadrado da W2, que é 0 ao quadrado, delta S a quarta. Modo de 0 ao quadrado, né? Falta alguma coisa? Acho que não, né? W2, que é 0, delta S a quarta. E vou botar também a resistência de folha. Certo? Vamos dividir a potência pelo quadrado de I, vai dar quanto? Potência ativa sobre modo de I ao quadrado vai dar igual a... Bom, cancela este com este com este. K0 ao quadrado com K0 ao quadrado. Delta S ao cubo. Fica um só. Então vai ficar o quê? Sigma zero em cima. Ah, é dividido, não vai dar. Tem uma coisa errada aqui, né? Sigma 0 sobre delta S. Peraí, só um minutinho. Se está uma coisa errada aqui. Corrente ao quadrado da W2, que é 0 ao quadrado sigma. Está faltando um sigma aqui. Faltou um sigma ao quadrado que eu não coloquei, não sei, acho que eu perdi, viu? Aqui também está faltando, vamos ver onde é que ele está faltando aqui. Houve um erro aqui em algum lugar. Aqui, ó. Tem um sigma aqui que eu não coloquei, né? Sigma. Sigma 0. Aqui está certo, né? Tem um sigma aqui que eu esqueci. Sigma 0, certo? Bom, então vamos ver se é só isso mesmo que está errado. Ah, tá. Isso aqui não é I2 não, certo? Isso aqui está tudo errado aqui. Tudo errado. Esse aqui está errado, né? A corrente está errada. Eu acho. Porque faltou uma condutividade lá. Aqui, ó. Aqui está a corrente... Faltou um sigma aqui, rapaz. Sigma, né? Corrente, tem um sigma faltando aqui. Sigma 0 e aqui também. W2, que é 0 ao quadrado, epsilon 0 ao quadrado, sigma 0 ao quadrado, que faltou. Então vamos botar W2, que é 0 ao quadrado, WS a quarta, sigma 0 ao quadrado. W2, que é 0 ao quadrado. Delta S a quarta, sigma 0 ao quadrado, módulo de E 0 ao quadrado. Agora sim. Né? E a resistência de folha, só lembrando, é 1 sobre sigma 0 delta S. Né? Então, se eu dividir a potência ativa por... Isso aqui é o quadrado. Isso aqui é o quadrado já, né? Por E ao quadrado vai dar... A gente cancela K0 ao quadrado, E0 ao quadrado, W ao quadrado também. Delta S ao cubo, fica um parâmetro aqui. Sigma 0 ao quadrado, aí fica só sigma S delta 0. Ou seja,
E sobre isso é 1 sobre sigma delta S, né? Tem um fator de 2 lá, que dá 1 meio, certo? Vezes 1 meio. E isso aqui nada mais é do que a resistência de folha. Então isso aqui é 1 meio de RS. Então a potência ativa dissipada de verdade naquele volume condutor é 1 meio, né? Potência efetiva, potência valor efetivo, né? RS módulo de E ao quadrado, de fato, né? Calculado corretamente. Então essa resistência de folha realmente ela tem esse significado físico, certo? Esse valorzinho, tá certo? RS 1 sobre sigma delta S dá de fato a resistência de um quadrado que você pode calcular simplesmente, né? Calculando a corrente no quadrado e multiplicando pela resistência de folha. Então esse conceito é muito útil no cálculo de atenuação, entre outras coisas, certo? Bom, só para a gente concluir aqui, mostrar a utilidade desse conceito. Por exemplo, se você quer calcular a resistência de algo percorrido, né? Desse jeito, em que o campo penetra uma certa profundidade, ΔS, na prática, apesar de penetrar mais, mas efetivamente ele ocupa como se fosse uma densidade de distribuição uniforme dentro dessa profundidade de penetração ΔS. Então, a resistência desse retângulo é simplesmente L, né? Comprimento atravessado sobre a área, que é W ΔS, e o sigma, né, DC, no caso. Ora, 1 sobre sigma delta S é a resistência de folha, então é simplesmente o comprimento sobre a largura. Pega a resistência de folha, comprimento sobre a largura. Né? Por exemplo, condutor cilíndrico, né, a gente pode calcular resistências de alta frequência, aliás, para frequências mais altas, né? Para algumas situações. Um condutor cilíndrico que tem um raio muito maior que a profundidade de penetração, certo? Se admite que a corrente está distribuída, né, só na profundidade de penetração nessa região anular aqui de profundidade ΔS. Então, a gente faz o quê, né? Comprimento sobre perímetro W, que é 2πA, certo? Vezes a resistência de folha. Aí você tem efetivamente a resistência de um condutor, né? Ou seja, quanto maior a frequência, maior a resistência elétrica do condutor, certo? Mesmo que ele seja cilíndrico. Então, desde que a profundidade de penetração seja pequena em relação ao raio de curvatura de qualquer superfície, você pode sempre usar esse conceito para calcular aproximadamente, né, as quantidades envolvidas, certo? Então, observe, né, que esse conceito de reflexão, né, de onda plana numa superfície de um condutor, além de poder elucidar como é que as coisas funcionam dentro do condutor, né, como é que o campo penetra e é devolvido praticamente todo, né, permite também calcular coisas de teoria de circuito praticamente, né, que é a resistência elétrica de superfícies, né, sob a ação de um campo alternado, certo? Então, a gente pode calcular realmente resistência elétrica, por exemplo, né, de algumas superfícies, alguns volumes condutores, né, sabendo essa questão da profundidade de penetração. E é importante sempre lembrar essa formulazinha mágica, né, que é a profundidade de penetração. Duas fórmulas importantes, né? Profundidade de penetração é 1 sobre πf μ sigma raiz. Condutividade DC, permeabilidade aproximadamente igual do vácuo. E resistência de folha, que é o parâmetro importante aqui, é 1 sobre condutividade, profundidade de penetração, que é dado para essa expressão. Ok? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula.